Só que assim, eu não achava que eu tinha a menor chance de passar, porque eu nunca tinha feito cursinho pra vestibular. Até hoje eu não sei nada de física, de química. Olá, bem-vindos a mais um... Ih, falhou. Podcast. Hoje com... Hoje com Fernando Lopes, meu amigo, parceiro, gente que eu admiro, e todo mundo sabe, é verdade isso. Eu vou fazer a apresentação e as pessoas vão falar, ah, vá. Toda vez que eu vou citar um exemplo de artista, você aparece. Não tem como. São duas pessoas. Eu não vou falar do Anderson, porque senão ele vai ficar se achando que vai assistir isso, né? Mas são pessoas que eu admiro, que, olha... Teve uns aí do passado que eu sempre elogiava também, mas aí os caras vão ficando adultos, vão ficando cuzão, eu não falo mais também. Mas vocês sempre estão nas minhas... Verdade isso, sério mesmo. Nas minhas relações de gente que eu admiro, tá você, tá o Anderson, tá... Ah, também. Mas é menos. Eu falo pra ela rir, porque aí ela vai tirar foto. E aí... Vamos lá, Fernando Lopes. Se apresenta pro nosso público. Bom, eu tô pensando na verdade, no Instagram eu mudei meu nome pra Fernando Gomes Lopes. Coloquei o sobrenome Explica. da minha mãe também. Não, é mais que é o sobrenome da minha mãe. Gosto! Que eu fui fazer um cadastro num lugar de ator, aí tinha que colocar um nome a mais porque não dava pra pôr só Fernando Lopes. Enfim, mas acho que vai... Gomes Lopes, acho que eu gosto. tô adotando Fernando Gomes Lopes. Estamos aqui com Fernando Gomes Lopes, querido. Porque... A gente faz de conta que, entendeu? Mas não Você corta, cortar, vai ficar tudo. Finge que cortou. Lopes é do meu pai, Gomes é da minha mãe. Mas é isso, Legal. sou Fernando, sou... Do meu pai eu só tive um problema de fígado. Por enquanto. Não, mentira. Meu pai é gente boa. Vai querer assistir? Sei lá. Então, e aí conta, quem é o Fernando? Aí o Fernando, vamos lá. É uma boa pergunta. Eu sou ator, sou artista, eu escrevo, eu dou aula. Toca violão, canta. Eu sei que eu acompanho. Mas profissionalmente é mais o teatro e a educação, Uhum. né, no momento. Vamos lá. Sabe que as perguntas aqui são muito difíceis, né? Então, Fernando criança, como é que era o Fernandinho? Cara, Alguém já te chamou de Fernandinho? Que é muita mancada, eu Tem acho. gente que chama. Tem gente que Ou chama. é carinho, assim, fofinho? Não, tem gente que me chama. Tem gente que... pouquíssimos amigos, mas tem alguns que me chamam de Nandinho, Fezinho, Fernandinho. Tem. Eu Eu sou bem alto, né? sempre fico olhando o Enando do seu e-mail. Não, é do Instagram, né? Que é Enando. É porque do e-mail e do Instagram. É porque eu tenho o nome do meu pai. Antes do Fernando, tem o nome do meu pai. É verdade. Eu sou Edilson. Meu nome- É verdade, eu sempre te chamava de Edilson. Meu pai se chama José Edilson. Meu nome completo é Edilson Fernando Gomes Lopes. Eu te chamava de Edilson, eu lembro disso. Viu? Eu não tô tão gaga ainda. Mas eu era uma criança, assim, aquela criança do mundo da fantasia, aquela criança que viajava. Eu cresci num quintal... A casa que eu cresci, né, que meus pais... Enfim, é a casa dos meus pais, mas hoje em dia, essa casa que eu passei a infância, eles alugam, fizeram outra casa em cima, né, faz bons anos já que eles moram na casa de cima. Mas até uns 8, 9 anos eu morei nessa casa de baixo, que tem um quintal de terra bem grande. Então tinha uma aroeira gigante, acho que 3 vezes essa parede aqui, ou 4 vezes. Sim. Aroeira gigante, gigantesca. Pé de mamão, pé de ameixa, pé de pitanga. Acho que teve 35 galinhas, quintalzão de terra. Minha mãe plantava milho, plantava cana. Legal. Então, assim, tive uma... Nessa aroeira grandona, né, tinha um balanço. Então, todas as crianças da rua que queriam passar todos os dias na minha casa, porque tinha um balanço na minha casa. Meu pai fez um balanço com corda, com madeira, enfim. Então, foi uma infância brincando no quintal de terra, brincando na rua. Brincava muito com meu irmão, enfim. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho e a gente, assim, vivia no mundo da fantasia. Acho que é uma coisa que eu tenho ainda hoje, assim, hoje eu acho que é algo que tá um pouquinho mais equilibrado, né? Porque é meio complicado você ser uma pessoa adulta que fica só no mundo da fantasia. Não sei, eu não Meio posso falar difícil, isso. né? Não tem nada a ver com você também. Não posso Você falar não é sobre aquariano, né, Bal? Não, né? só desde que eu nasci, mas enfim. Eu também sofro desse mal. É. Mas quando eu era criança, assim, eu e meu irmão... Até acho que foi a minha primeira coisa de arte, de teatro na minha vida. Eu e meu irmão, a gente brinca, assim...
gente criava uma Era historinha tudo, que a gente né? ficava meses vivendo dentro daquela historinha. E aí tudo no quintal, as plantas, o barro, os insetos, as galinhas, tudo fazia parte das histórias que a gente inventava, ficava vivendo. E fazia coisa de lençol, e sabe as coisas assim? Uhum. Né, figurino de lençol. Fernando, você fazia teatro? Não, eu fazia série. Tinha temporada. Não, mas assim, às vezes beirava aquela coisa, como é que chama aquilo? Não ia falar esquizofrenia, mas aquela coisa... Que você se tornava outra pessoa durante um dissociar, tempo. né? Como é que fala? Ah, tá, Dissociar. sim. Até meio perigoso, porque a gente, algumas dessas brincadeiras, eu, uma criança, acreditava que era Sim. criança, né? O que é real, né? Até hoje, né? O que é real. Você sabe que eu vou contar essa porque é muito boa. Eu contei num podcast que eu dei uma entrevista, inclusive tem aquele podcast foi a culpa da gente criar esse. Tô Muito sabendo. obrigado, viu? Valeu. Que eu era o primeiro choque de realidade, eu era uma criança assim e eu tava brincando com uma toalha, cuequinha, toalha e um prego desse tamanho que meu avô usava para pregar telhado, meu avô era carpinteiro, e eu brincando com esse negócio, e aí eu tô brincando aí no portão pra dentro, e os moleques da rua, porque os moleques da rua era mais velho, e eu tô brincando, ô moleque, você é o quê? Eu falei, eu sou o super-homem, o moleque falou, não, é nada, você é o preguinho. Aquilo me destruiu, porque eu tava na fantasia, e eu fui desmontado, e ali caiu a ficha de que você, dependendo de quem tá te assistindo, você não pode ser. Saca? Mas eu não entendia isso. Eu fui entender antes de ontem. Mas e aí? Aí Fernandinho foi crescendo. E aí? Fui crescendo. E aí, ainda criança, assim, com 8, 9 anos, uma vez eu estava com a minha mãe, meu irmão, no Poupa Tempo. Eu falei desse quintal, falei dessa casa, não falei onde que era, né? No Capão Redondo, extremo zona sul de São Paulo. Sim. Quebrada, né? E com uns 8, 9 anos eu estava com a minha mãe e meu irmão no Poupa Tempo de Santo Amaro. Um lugar maravilhoso, recomendo a todos. E lá, na época tinha uma campanha, acho que aquela organização dos produtores de teatro. Sei, a Petesp. Sim, Sim. Que eles vendiam ingresso para peças de teatro a R$1, né? Acho que chamava Domingo no Teatro. Eu era office boy nessa época. Você lembra desse Sim, rolezinho? sim. Então? E tinha as peças infantis, tinha as peças adultas, era R$1, né? E a gente estava em férias escolares, minha mãe viu aquilo, né? Enfim, ela falou, vamos, né? Levar meus filhos no teatro. Ela tinha, assim, minha mãe, boa parte da vida dela, minha mãe trabalhou no Mapping, foi empregada doméstica, cuidou de criança, enfim. E boa parte, assim, algumas vezes na vida dela, na juventude, enfim, ela foi ao teatro e aquilo marcou a vida dela. Minha mãe é uma mulher que gostava muito de ler na juventude, então eu desde, assim, né, criancinha, eu comecei a ler e fiquei fascinado pelos livros por influência da minha mãe. Então minha mãe, assim, tanto o teatro quanto a coisa de gostar de ler, enfim, da literatura, minha mãe que trouxe pra minha vida, né? E aí ela levou a gente, acho que umas 5 peças de teatro, né? E aí você falou, isso aqui é... Isso com 8, 9 anos. E a primeira peça que ela levou a gente era no Teatro Ruth Escobar, era uma montagem de uma adaptação de um livro do Ziraldo, que era Uma Professora Muito Maluquinha. Sim, eu me lembro. Aquilo mexeu, assim, aquilo... Foi a primeira vez que eu fui ao teatro, acho que uns 8 anos mais ou menos. Aquilo, assim, eu fiquei, assim, em êxtase, em catarse. Eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Que legal. Mas eu sempre fui meio estranho, né? Já era uma criança estranha. Já tinha um pezinho aí. Eu, assim, de alguma maneira eu entendia, eu tinha vergonha de compartilhar esse sonho. Sim. Então eu não falava pra ninguém, assim, nem pros amiguinhos, nem pra minha família. Naquele dia, a primeira vez que eu fui ao teatro, eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Mas eu não falava isso pra ninguém. Mas eu ficava caçando... Fez bem, né? Mas eu ficava caçando oportunidades ali e tal, enfim... ainda criança, fiz umas aulinhas de teatro, uma ONG lá perto de casa e foi indo. Aí quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava estudando numa escola estadual, lá no Capão, né, num lugar lá no Capão que chama Jardim Comercial. Era uma escola que chama Molde-Sá, e ela fica num escadão. Né? E assim que eu cheguei nessa escola, estava chegando um professor de arte novo lá, e a diretora também era nova nessa escola, e eles trouxeram um projeto que eles já tinham numa outra escola onde eles estavam trabalhando antes,
que era um grupo de teatro da escola. Que Né? legal. Esse professor de arte, ele era um ator um pouco frustrado, assim, né? Ele tinha sido ator e tal. Sei, eu já ouvi falar de gente assim. E aí... Não suportava gente de teatro, sei. Então, enfim... Não, eu adoro, eu particularmente, vou te contar, eu tenho uma paixão por gente de teatro. Né? E não minto também. Então, e aí esse cara, ele chamava Renato Degan, não sei por onde ele anda, mas ele era um senhor, enfim, ele tinha sido ator. Marcou pouco a sua vida, ele chama não sei quem. E ele ele se realizava com aquilo. Então era assim, era um grupo de teatro dentro da escola, fora do horário de aula, não valia nota, participava quem queria. Uhum. E assim, esqueceu o figurino, não decorou o texto, tá fora. Atrasou no ensaio, faltou, tá fora. Brabo. Então, acho que até hoje eu sou muito, assim, disciplinado com o teatro, disciplinado com as coisas que eu realmente gosto de fazer, mesmo quando elas não dão dinheiro. Sim, sim. Acho que um pouco assim, né? Enfim, essa primeira experiência com teatro na escola ali e tal. E era muito legal que a gente fazia muitas apresentações. Então, a mesma peça a gente chegava a apresentar umas 30 vezes, para a escola inteira, para as escolas da região, em festivais, enfim. Foi bem bacana. E aí, a partir daí, tinha um coleguinha que fazia oficina de teatro. Isso você tinha quantos anos? 13. 13? Aí tinha um coleguinha que fazia oficina de teatro na época na subprefeitura do Campo Limpo. Tinha um grupo lá na região, enfim. E aí fui indo, aí depois na mesma época também comecei a ser aluno de um projeto que existe ainda hoje, né, na prefeitura de São Paulo, que é o Teatro Vocacional. Sim. Enfim. E fui aluno do Teatro Vocacional, participei de vários grupos amadores lá na região, dos 13 até os 18 anos de idade. Né, no Teatro Vocacional. E aí foi indo, assim, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na SP Escola de Teatro. Com 18? Com 18 anos. Uhum. E a SP novinha, tinha começado. Eu fui da segunda turma, Nossa. no curso de Bem atuação. no começo mesmo. Que ainda era no Brás, no Belém, uma coisa assim, e estava construindo aquele prédio da... Isso mesmo. Sim. Então, eram 2 anos de escola, né? São 2 anos de curso. Sim. Então, o primeiro ano inteiro foi no E prédio você fez do Brás. atuação. O primeiro ano inteiro foi no prédio do Brás, o segundo tinha aula alternada nos 2 lugares, né? E foi uma época boa da SP Escola, assim, tinha... O coordenador do curso de atuação na época era o Chiquinho Medeiros, vocês sabem quem é, né? Ele é falecido, mas assim, um grande artista, uma pessoa muito generosa. Eu acho que eu também amo as pessoas do teatro, como você comentou agora, e também não minto. Tem pessoas e tem pessoas, mas é verdade. Aparecem assim pessoas muito generosas. Né? Não, é raro. Mas ali e aqui tem pessoas muito generosas e que marcam assim a nossa porque são exemplos assim de ética, de postura, enfim, acho que para mim algumas pessoas, né, que passaram assim pela minha trajetória, que me deram aula, me marcaram nesse sentido. Acho que o Chiquinho Medeiros é uma delas. E na época tinha pessoas muito bacanas dando aula lá. E, bom, fui indo, né? E quando é que você sacou assim, você falou assim, eu sou artista? Como é que foi isso? Uma boa pergunta. Eu acho que quando eu entrei, assim, comecei a entrar na adolescência, mais ou menos na mesma época que eu comecei a fazer teatro na escola, 13, 14 anos, que eu entrei numa depressão, assim, bem pesadinha, sabe? Eu acho que... Não sei se é um mecanismo, um recurso aí da nossa mente, do nosso cérebro, para ajudar a gente a sair desses buracos emocionais e uma mentais. Identificação com isso te ajudou a se ver. Eu acho que assim, com 12, 13 anos eu tava entrando ali nos buracos assim, de depressão, e eu escrevia muitos poemas, assim, e ficava muito olhando o céu à noite, a lua, as estrelas. Eu acho que acho que recursos que a gente vai intuitivamente encontrando para lidar com o mundo, com a existência. Então sempre tive crises assim. Bom. E aí, quando você percebeu isso, você imaginava nesse momento, você fala assim, não tem outro jeito, que é arte mesmo, eu vou pro teatro e não... Eu acho que sim. Assim, porque é muito louco, né? Porque dificilmente a pessoa fala assim, olha, eu quero ser... Você já ouviu a história de que eu queria ser lixeiro quando eu era criança? Todo mundo conhece, né? Eu queria ser lixeiro, porque o que me encantava era a tecnologia. Depois que eu fui entender isso,
porque o caminhão do lixo tinha um sistema que o cara acionava e o lixo sumia. Aí eu falava, isso aqui é do caralho, velho. Eu preciso... Nossa, eu quero aprender esse negócio. Não era... Então era um episódio. Eu nunca tive um sonho de longo prazo. Isso é diferente de vocês que tiveram teatro, né? Eu fui no teatro, de verdade, um teatro profissional, primeira vez. Eu tinha 26 anos e eu estava no palco tocando. Eu fui assistir teatro no teatro. No palco. Eu não tive essa coisa de experimentar e de viver. Então, eu era um moleque pobre, fudido, sabe? Nesse sentido. Então, eu acho legal quando a pessoa fala, eu tive esse lugar, tinha essa oportunidade. Talvez por isso que eu dei tanta aula e queira que as coisas... Sabe esse negócio? Eu me realizo vendo a galera ali se descobrir e tal, sei lá. Acho que faltou psicólogo também, tem isso. Mas vamos lá. Aí Fernando chegou aqui, ó. Fernando, aí vai fazer o que da vida? Foi estudar e aí? Não, desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho. Acho que Pode. no que você tinha perguntado antes do quanto que eu me descobri artista, acho que ainda lá, com 8 anos de idade, assistindo essa peça, que era uma professora muito maluquinha, da obra do Ziraldo, a peça começava... E acho que isso talvez seja o fator que me marcou muito ali naquela peça e falou, eu quero fazer isso, porque a peça começava, tinha uma brincadeirinha ali de fingir que não era peça, que era verdade. Então, assim, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, vai começar a peça, aí não começa. Aí, de repente, um cara levanta da plateia com a chave de carro na mão e fala assim, esqueci, sei lá o que lá no carro, vou ter que ir lá buscar. Aí todo mundo olha meio assim, o que tá acontecendo? Aí, de repente, levanta uma outra mulher da plateia e fala assim, você não estudou no colégio tal, não sei o quê? Aí, estudei. Aí, daqui a pouco, eles estão ali no palco e relembrando que eles estavam na escola, a professora, muito maluquinha, isso aqui. Eu acho que teve um link com essa coisa que eu falei de eu ter sido uma criança e ainda ser hoje um pouco uma pessoa muito da fantasia, sabe? Porque eu falei, olha, que doideira. Não é real, é real, mas é fantasia, mas é real. Enfim, acho que nem tinha refletido sobre isso, tive esse pensamento agora, enfim. Mas é muito louco isso, porque fantasia, né? Fantasia. A gente... eu gosto muito de colocar isso no teatro, que em alguns momentos as pessoas não saibam, não tenham certeza de que aquilo é teatro. Diminuir eventualmente, não sempre, mas diminuir eventualmente um momento de proximidade com a realidade, só para lembrar a pessoa de que não é, sabe? Não sei, de alguma forma isso me... Aí, vamos lá. Aí Fernando foi fazer faculdade. Como é que é? Aí Fernando se forma na escola, faculdade... Então, na verdade, foi assim, né? Falar breve. Quando eu tava com 17 anos de idade, eu já fazia, né? Enfim, teatro ali há uns 5 anos, 4, 5 anos, sei lá, teatro amador, lá. E com 17 anos, quando eu tava faltavam 6 meses para eu completar 18, os meus pais souberam que eu sou gay e associaram isso com teatro e me proibiram de fazer teatro. E com 17 anos, foi a primeira peça de teatro que eu fiz que eu ganhei um cachezinho, que era uma peça infantil. Enfim, era um diretor que tinha um grupo amador lá na região e ele também dava aula de teatro num clube de elite. Aí, não vou citar nomes, não, melhor. Melhor não. Mas um clube de elite aí de São Paulo. Porcaria, não. Tá, tudo bem. Vou falar isso que ele trabalha lá até hoje, vai que ele assiste, não, né? Mentira. E mas um clube ótimo. É um clube de elite, bem de elite. E aí eu nunca fui. Ele dirige um grupo de teatro lá e aí falou, não precisa de um ator jovem fazer essa peça, não era uma peça infantil, não sei o que, vai lá e tem um cachê, e eu fui. E aí, na época, eu tava fazendo parte, sei lá, de uns 3 grupos amadores e mais essa peça que era o meu primeiro cachê da vida. 17 anos e meio de idade, aí, quase 18. E aí meus pais me falaram, não, viado, por causa do teatro, não sei o que. Eu já tinha depressão, aí piorou porque me proibiram de sair de casa, me proibiram de sair de casa, basicamente. Então eu só ia da escola e voltava, de fazer teatro, né? Mas eu argumentei, eu falei, olha, eu já recebi uma parte do cachê, ainda faltam 1, 2 apresentações, essa peça eu vou ter que fazer, porque eu recebi. Negociou, então tá bom. Aí isso. Olha o trabalho, se é pra você sofrer, você tem que trabalhar, então pode. Tipo isso. E aí fez? Fiz. Mas era mentira. Não, era verdade. Mas você já tinha recebido? Verdade, eu já tinha recebido uma parte do cachê. cachê. Quem é que paga adiantado? Era uma parte. Meu Deus! Daí aí? E, bom, aí foi isso, e quando eu fiz 18 anos, fiquei 6 meses, assim, já tinha depressão, fiquei, né, aquela coisa só indo pra escola,
deitado, e depressão, e papapá. Fiz 18 anos, minha mãe falou, não, você tem que fazer uma faculdade. Né? Tem um irmão que é 2 anos mais velho, e tudo que ele fazia, minha mãe queria que eu fizesse igual. Beleza. E aí ele falou, não, seu irmão conseguiu o ProUni, você tem que conseguir bolsa do ProUni também. Eu falei, tá bom, mãe, eu quero artes cênicas. Menos artes cênicas. Algo que dê futuro, papapá. Falei, mãe, pode ser jornalismo? Ela, pode, qualquer coisa que não seja teatro. Como se jornalismo, né? Aí eu fiz um ano de jornalismo, com bolsa do ProUni, era na Embi Morumbi, não sei o que. Obrigado, ProUni. Obrigado, pai Lula. Mas eu perdi a bolsa, eu faltava no curso, meu pai tinha um carro... Lógico, só tinha viado naquele negócio. Meu pai tinha um carro caro lá no CPF dele, e perdi a bolsa também por conta disso, e também não queria, né? Eu queria o teatro. Mas ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu também entrei na SP, com 18 anos. Prestei, fiz o processo seletivo para entrar na SP sem os meus pais saberem. Né? Tinha 18? Depois já tinha passado, enfim, né? E beleza, aí me formei na SP no final de 2012, e vários colegas meus... O que você faz tanto na rua, menino? Tô indo no jornalismo, mãe. Tipo isso. Aí fala, o que é essa maquiagem? É do jornal. Tipo isso. Tá, e aí? E aí, vários colegas meus lá da SP estavam prestando vestibular da Unesp para artes cênicas, né? Só que assim, eu não achava que eu tinha a menor chance de passar, porque eu nunca tinha feito cursinho para vestibular. Até hoje eu não sei nada de física, de química, mesmo biologia, assim, coisas que não é que eu esqueci, eu nunca aprendi. Às vezes eu acho que até quem faz a prova, quem monta a prova, não sabe também. Isso aí é tudo invenção. Então, capaz. Mentira. Senão os anti-ciência vão falar que a gente... Né? Capaz. Mas assim, aí eu falei, meus colegas estão prestando, tô me formando na escola de teatro, não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou prestar isso aí também. Não sei nem direito como é que é a faculdade. E aí eu fui fazer, né, acabei passando, né, meio na cagada mesmo. Mas aí você fez o teste, aptidão e tal, não sei o que, foi? Foi. Mas também, então, é profissional, tinha 8 anos de teatro. Mas a aptidão até que foi tranquilo, o que não foi tranquilo foi física, química, biologia, matemática. Né? Enfim, mas passei, enfim, lá no curso da Unesp, na época, não sei como é que tá hoje, eram 30 vagas. Eu passei em 31º. Só que os primeiros colocados, muitos passam na USP, na Unicamp, preferem ir pra lá e tal. Enfim, então entrei na primeira chamada ainda. E aí fui fazer licenciatura em teatro, né, na Unesp. Eu imaginei você no batente da porta, tô esperando aqui. Vem, opa! Tipo mas, ó, 31, tá ótimo! Mas foi na primeira chamada. Eu não sabia que a turma era tão pequena assim. É pequena. Porra. Eu não sei como é que tá hoje. Quando eu tava no segundo, terceiro ano, eles criaram também um outro curso de teatro lá, que era o bacharelado, separado. Enfim, que aí era mais 30 vagas, né? Mais 30 no bacharelado, 30 na licenciatura. Bom, foi isso, né? E nunca, não passava muito na minha cabeça, não tinha o desejo de trabalhar com educação, nada disso, né? Mas era licenciatura. E minha mãe desesperada, meu filho tá fazendo faculdade de teatro, ele não vai ter nada no futuro dele, aquelas coisas, né? Não, mãe, mas calma, eu posso dar aula. E eu pensando assim, nunca vou dar aula na minha vida. Mas ao mesmo tempo, né, como eu falei um pouquinho da SP, do Chiquinho Medeiros, que era o coordenador, e tive outros professores de teatro que me marcaram muito também, assim, positivamente, assim, de transformar mesmo, assim, mais até do que em relação ao teatro, em relação à vida, em relação ao autoconhecimento, a refletir quem eu sou, a formação política e, sei lá, de reflexão crítica e tudo mais. E é legal porque você tava nas duas coisas, nesses primeiros anos onde você vai meio que se enxergar, você tava na faculdade e na SP, então deu pra uma coisa meio que baseava a outra. Então. Se parecia, na SP parecia que você estava bem porque você estava na faculdade, na faculdade parecia... Não, e é super... eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, seria ótimo, né, inclusive. Porque, pelo menos a experiência que eu tive na SP era muito prática, né, bem menos teórica. E a faculdade era bem mais teórica, e entrava coisa da educação também, história do teatro, papapá, muita teoria. Então, acho que uma coisa complementa um pouco a outra. E aí, Fernando chegou hoje, agora. O que Fernando faz? Como é que é artisticamente esse cara aí? Uma boa pergunta. Atualmente eu dou aula de teatro. De teatro? Em escola, na rede pública municipal de São Caetano do Sul. Enfim, estou lá dando aula, né? Antes eu dei aula de arte também, em outra rede municipal. E como artista eu acho que a gente está sempre, né?
São Caetano é a primeira ou a segunda melhor cidade do Brasil? Só pra constar aqui, pra gente lembrar que não é à toa que você tá dando teatro. Não sei os números certinhos. É uma dessas, uma dessas Mas assim, não é? Você acha que se você desse aula de teatro em uma escola de teatro, valeria mais do que o que você faz hoje? Eu acho que não necessariamente, né? Uhum. Eu acho que assim, eu dou aula, atualmente esse ano eu tô dando aula numa escola que é de tempo integral. Uhum. E assim, eu tenho, né, o desejo de dar aula para pessoas que querem fazer teatro. Porque na escola ali faz parte da grade, não é uma escola. Faz parte de uma coisa meio que um... Como é que chama aquele negócio que a gente faz no restaurante? Menu degustação, vem pra no pacote, ver se a pessoa gosta vem e tal. no Não sei. pacote, Uhum. Mas não acho que necessariamente é mais importante. Eu já dei aulas em outros lugares também. Há uns 3 anos atrás eu dei aula no programa vocacional da Prefeitura de São Paulo. Sim. Um período meio conturbado, mas tudo bem, tava lá, né? Foi conturbado. Mas pra mim foi muito simbólico porque eu fui aluno, né, do vocacional por 5 anos lá na minha adolescência. Enfim, muito da minha formação, Uhum. enfim, os amigos que eu tinha da adolescência eram os amigos do teatro vocacional, enfim. E aí, uns 3 anos atrás, eu tive essa oportunidade de dar aula no vocacional. E é isso. Como artista, né, recentemente, e nos últimos tempos, 2 anos atrás eu escrevi montei pela primeira vez uma peça que eu escrevi. Uhum. Né? Como é que é? Essa peça chama Desrazões. Uhum. É uma dramaturgia que eu escrevi a partir de coisas que eu vivi. Né? Passei há 11 ou 10 anos atrás, passei por adoecimentos psíquicos aí. Uhum. Né? Passei por internações. Enfim. Então tem mais de você do que só uma dramaturgia. Sim, é muito pessoal. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa extremamente tímida. Acho que isso né, não falei de quando eu comecei a fazer teatro, mas assim, acho que me marcou muito e fez muito sentido, né? Quando eu comecei de fato a fazer teatro lá com 13 anos. Porque eu sempre fui muito tímido, muito pra dentro, muito... Enfim. Uhum. E o teatro foi um lugar que eu tive aprovação, que eu tive aceitação. Era aquela criança que sofria bullying porque é afeminado, bullying porque tá mal vestido, bullying porque tá despenteado, sabe aquela coisa? Não falou que as pessoas falaram que você era baixinho também. Tinha isso também. Esse bullying. Não, sabe quando aquela criança que sofre bullying das crianças menores? Enfim. E Pô, o aí teatro, é mancada? Não. aí... mancadíssimo. E o teatro foi o primeiro lugar que eu fui aceito. Né? E não era nem porque eu era bom ator, assim, eu era bom de leitura, bom de interpretação de texto, bom pra decorar o texto. Não era um bom ator, né? Alguém já te contou que você tem carisma de graça? Tô falando sério. Alguém nunca te falaram isso, né? Você agrada as pessoas. Você chega num lugar, eu vou te contar porque teve um elenco de um espetáculo que feito recentemente aí, que as pessoas falam, nossa, legal aquele cara, e você mal conversava com... Então, é muito gratuito, de verdade. Saiba aproveitar isso, que isso te leva longe. As pessoas gostam de você mesmo, você não só porque você é sério e trabalha de... Tô puxando seu saco, não. Mas porque tem isso... Tô mentindo? Não. É fácil gostar de você. Tem gente... O Anderson não é fácil de gostar. O Anderson tem uma personalidade forte, ele discute e não concorda. Meio que você tem que convencer. E você não, você quando você não concorda, você sabe organizar isso, que eu acho admirável. De verdade. Como você tem a capacidade de fluir isso que não parece uma discussão em nenhum momento. É muito interessante isso. E eu tô contando isso porque tá gravando. Não, eu tô contando porque eu lembrei, pensei agora e é isso. Mas então, aí você tá fazendo essas coisas e... Então, tava falando desse da espetáculo, peça. Né? Pra mim foi muito importante porque foi a primeira vez que eu coloquei em cena algo que eu escrevi. Eu sempre gostei de escrever, falei lá, né, na adolescente, comecinho da adolescência já escrevia muitos poemas ali, tal e tal. E né, é algo muito pessoal. Eu tenho muita dificuldade de me expor, apesar né, de ser ator... Porque em cena você tá ali, é um personagem, né? Tem o pretexto de que não é você. Você pode fazer qualquer coisa porque não é você. Né? Claro. E foi uma experiência bem bacana. A gente, somos eu e uma outra atriz em cena, Thalita Rodrigues dos Prazeres, uma parceira fenomenal, talentosíssima,
super parceira. Vou trazer pra entrevistar. Vale a pena. Faz o contato, Ela faz o tem contato. história. Não, viu? se ela tem quiser, história. se ela, de verdade, se ela quiser, Thalita, ó, Queremos você feito aqui. convite. E, Não vale nada, mas pô, vai ser muito legal. e a gente... eu fiquei anos assim, vou apresentar uma ceninha aqui desse texto que eu escrevi nesse evento, nesse outro evento. Cara, eu assisti uma zeninha que você escreveu. Mas não era desse processo. Ah, não, era outra coisa? Acho que não era desse processo. Mas fiquei anos nisso. Era de outra coisa. Mas fiquei anos nesse processo. Né? E de repente encontrei essa parceira maravilhosa, Thalita, papá e pá. E nos inscrevemos a gente participou de um núcleo de direção teatral, lá da Escola Livre de Teatro de Santo André, que também tive o prazer de estudar lá também. E a gente teve uma orientação, né, de um diretor aqui de São Paulo, que é o diretor do Grupo 19, que chama Luiz Fernando Marques, um cara que foi extremamente generoso com a gente também, e sensível e tal. E aí, lá dentro do núcleo, a gente levantou um espetáculo sem grana, sem nada, a gente fez mais ou menos umas 6 apresentações, e a gente isso foi 2 anos atrás, né? E a Thalita, essa parceira, né, abraçou o projeto, assim, como se fosse dela. Foi muito legal que são relatos ali, narrativas de coisas muito pessoais que eu vivi, ficcionalizadas e tal, mas é algo muito pessoal. E algumas pessoas que assistiram falaram assim, umas 2 pessoas que assistiram a apresentação viraram pra Thalita, né, que tá em cena comigo, e falou assim, nossa, linda essa peça, lindo o texto. Foi você que escreveu? Você viveu tudo isso? E eu fiquei tão feliz, porque acho que era o que eu desejava, sabe? Mas me conta, nessa peça, ela atuava no seu lugar, é isso? Ela tava esses lugares estavam trocados? São narrativas em primeira pessoa, de uma Aham. personagem feminina e de uma personagem masculina que passaram por ambientes de internação psiquiátrica. Certo. Né? Mas são histórias diferentes, mas os dela dois, e dele. de alguma forma, os dois era você. Sim. Né? Tanto as narrativas Que da personagem legal, dela quanto que legal, dele sim. são, né, a partir de coisas que eu vivi Gostei. de fato. Já você vai ter que montar de novo, a gente vai assistir. É o que a gente está querendo agora, né? A gente tá tentando aí se organizar para mandar uns editais, uns projetinhos. Vamos falar sobre isso depois. E esperamos remontar e voltar com esse trabalho em breve. Não, é muito legal, já gostei. E para mim foi algo importante, porque foi algo que eu escrevi, né? E, enfim, e um pouco isso. Aí nos últimos tempos, esse ano participei de uma Paixão de Cristo. É mesmo? Como é que foi? Foi bem legal. Quando eu contei pra... Pode falar a verdade. Não, se tiver queixas... Por exemplo, tinha um arrombado com uma câmera no meio do... Tinha. Você sentiu... Não, de verdade, aquilo que eu senti... Você compartilha com esse ódio? Durante a apresentação eu nem percebi, só depois na filmagem. Porque durante a gente tá assim, né? Não dá vontade de matar o cara retroativamente? Gente... Falta Enfim. de... Enfim, mas tudo muita bem. coisa. E aí, mas... Quando a gente tava lá se preparando, horas antes da apresentação da Paixão de Cristo, teve um cara um doido lá, um cara que passou lá e queria desligar o gerador. Várias coisas, várias teve, tretas, né? é verdade. Mas foi muito bom. Acho que tem uma coisa que um amigo meu comentou, que é uma galera muito gente boa, assim, uma galera a fim de fazer, sabe? Uma galera muito gostoso. Sabe foi que gostoso. aquilo me fez pensar numa coisa de criar uma espécie de um grupo, vou chamar de grupo, porque que tivesse disposto a eventualmente montar uns clássicos, assim, sabe? Umas coisas... Mas com esse perfil... Não do espetáculo. O espetáculo se torna só mas pra gente viver essa experiência de gente legal reunida pra fazer um negócio. Eu acho que isso é transformador. Acho que se eu fosse me entrevistar aqui, eu responderia isso. O que você gostaria de um dia montar um tipo de espetáculo que fosse levar pra quem não conhece coisas muito importantes do teatro, mas que fosse com um grupo que não tivesse... Sabe? Seria muito mágico. Mas desculpa, a entrevista é sua. Continua. É que você me deixa animado, né? Enfim, não tem problema. Mas e aí, o processo rolou e... Como é que é fazer um negócio por meses para apresentar um dia? Eu tive uma crise. É bem diferente mesmo, né? Mas era, né, como você falou... A sua inspiração aí para esse projeto, espero que role um dia esses clássicos do teatro aí, né, de uma forma popular, para quem não conhece esses clássicos, acho que seria algo interessante, porque era um grande evento ali, né, foi no estacionamento do shopping, tinha 4.000 cadeiras, choveu, mas o povo tem fé e o povo foi assistir. Mas não ficou sentado enquanto chovia, esconderam tudo embaixo do... Desculpa, gente. Mas é uma experiência diferente, e até engraçado, assim, curioso, né? Quando eu comentei com a minha mãe, com o meu irmão,
Porque o meu irmão, por anos, eu tenho um irmão, eu já comentei dele, né? Mais velho, que ele foi seminarista. Ele tem um irmão, Caraca. que por uns 5, 6 anos seguidos ele escreveu e dirigiu e atuou na Paixão de Cristo da paróquia lá. Que legal! Que minha mãe frequentava. E eu nunca eu adolescente não frequentava a igreja, né, tal. E aí quando eu comentei com minha mãe e com meu irmão, eles falaram, olha, quem diria? Quem é você? diria? Quando eu fui fazer isso, eu olhava pra mim e falava, quem diria? Mas enfim. Tá lá a tragédia grega, bonitinho, não tá? Então tá tudo bem. Eu tô tentando me convencer até hoje disso. E tinha cordel, né? Que isso aí. A sua carinha tava lá, né? Seu Desculpa, DNA estava lá. esfarrapada, né? Eu buscando um Deus, assim, pelo amor de Deus, exista. Mentira, porra nenhuma. Mas vamos lá. Fernando, se fosse possível, assim, quer dizer, eu sei que vai ser, eu só tô brincando com o futuro, mas assim, como é que vai ser o Fernando perfeito no futuro, assim, quando todos os seus planos der certo? Porque tinha um amigo meu que queria tocar piano, velho. Como é que seria, Fernando? Vocês estão rindo, né, plateia? Eu acho do caralho, mas como é que seria um projeto artístico do Fernando, assim, realizado? Não vale falar que é a peça que você vai montar, porque você vai montar. Mais utópico um pouco. Eu acho que eu tenho vontade de ter uma relação com a escrita mais... Porque algumas coisas que eu faço com arte, né? Tirando um pouco o teatro, mas assim, é muito intuitivo. É quando eu sinto, é quando vem. E acho que com a escrita eu tenho essa relação. Não consigo escrever muito assim, quando eu quero, o que eu quero, do jeito que eu quero. É meio que o que vem, assim, e quando vem, enfim. Então não tenho escrito muito nos últimos tempos. Eu acho que no futuro, eu, mais maduro, gostaria assim de ter uma, sabe, conseguir... Porque é algo que me faz bem escrever. Me ajuda a me organizar, a me enxergar, enfim, a me organizar meu caos interno, assim, né? Mesmo que seja escrever pra mim, não digo publicar um livro, um romance, nada disso, mas, enfim, ter uma relação de sentar e escrever todos os dias e organizar as coisas que eu tenho escrito também. Acho que gostaria de ser assim no futuro. Mas assim, de ser um escritor que lancei... Pensa, imagina assim, um mundo assim. Aí vai ter o lançamento do livro, o Fernando tá lá. Nada disso, você só queria colocar... Acho que não necessariamente, Você já pensou em fazer um treino, tipo uma musculação de escrever? Já pensei, mas Eu tenho uma amiga que eu vou te apresentar ela, que vocês vão combinar nesse sentido. Que ela vive falando... A Gabi, ela inclusive já foi entrevistada, vai ter programa, assista aí. Que tem a ver com isso, de escrita, e ela fez letras e tem toda uma relação com isso que acho que dá jogo aí, hein? De criar métodos e de trabalhar pra uma coisa para exercitar. O treino igual de músculo, o treino igual de escrita. Eu acho que... E você tem muita ideia, assim, eu acho que rola, assim, muito possível. Vamos lá, agora nossos... Como é que chama? Toda vez esqueço. Que não é também, né? Os quadros do programa, que o primeiro você vai contar um segredo. Puta, eu sou tímido, vou contar um segredo. Vai. Depois dessa, a timidez vai acabar, inclusive. Eu acho que eu já contei. Acho que mas, já contei, eu sou tímido. Acho que poucas pessoas sabem que eu escrevo. Pouquíssimas pessoas sabem que eu escrevo, assim. Eu acho que assim, se fosse pra eu me identificar, talvez até eu me identificasse mais como poeta do que como um ator, sei lá. Mas aí eu guardo muito esse lado para pouquíssimas pessoas. Por que você não convida umas pessoas pra ler na internet, fazer um quadrinho assim, ler coisas que você não conta pra ninguém, que é seu, só joga lá. Convida talvez pessoa. Não é? De vez em quando vem um negócio, eu gravo um videozinho, posto lá, às vezes escrevo que é meu, às vezes não escrevo. Bem de vez em quando, mas seria legal, organizar. Porque sem saber de quem a puxação de saco se anula, saca? Também, E assim, você pode compartilhar, mas aí as pessoas vão saber também, foda-se. Mas é uma ideia. Deixa passar um tempo, eles esquecem, aí acho que é uma boa. Então, mas aí o segredo é isso, que você é um poeta enrustido. Tipo isso. Pô, sai do armário. Eu tenho muito respeito por quem escreve, de verdade. Então, agora você vai... O nosso segundo quadro. Eu ia gaguejar no quadro de novo. Você vai mandar um recado
Sabe, uma pessoa, ou uma situação, ou alguma coisa que você queria falar. Aí, caralho, não precisa falar a pessoa, só manda um recado pra alguém, ou alguma coisa, alguma... Recado. Pode ser recado de amor também, não precisa ser só ódio, não. Acho que eu tô mais pro ódio. Não sei. Deixa eu ver. Meu recado pode ser um pedacinho de um poema meu? Claro! Nossa, ainda vem com canja. Mas tem que olhar pra câmera? Olha pra onde você quiser. Eu nem lembrava que tinha uma câmera. Né? Falso, né? Então tá bom. Aos desajustados, resta viver a deriva em seus próprios corações, estreitos e vastos. Eu ia falar o resto, mas... deixa eu só Porra! esperar. A gente devia ter combinado no começo que você falaria o poema inteiro. Mas eu também não sabia. Posso falar? Eu sei. Pô, não pode, claro. Vamos de novo. Tadã! Não vai ter corte, não, tá? De novo, vai. Aos desajustados, resta viver a deriva em seus próprios corações, estreitos e vastos. Esperar. Se há de vir, virá, com endosso dos intolerados. Se há... Caralho, tá na ponta da língua. Volta no anterior, na última frase que ele emenda. Você tá parecendo eu com o cordel que eu não decoro. Aos desajustados, resta viver a deriva em seus próprios corações, estreitos e vastos. Se há de vir, virá, com endosso dos intolerados. Assim, sem aviso, se há desassossego, é porque o mar é infindo, e ao mergulhar nos arrancam as boias, os coletes, as ilhas, restando-nos nus, atirados cada qual aos seus tubarões. Caguei tudo, né? Tudo bem, ué. Essa palavra, Ó, depois também corta. Não precisa cortar nada. Eu gosto do real, tá ótimo. Eu acho muito legal que você fale isso, porque pensa o seguinte, tem gente que tá assistindo que fala, eu não tenho coragem, eu não faço, porque se eu errar, porque eu não faço teatro porque eu tenho muito medo de não saber o texto. Cara, a vida real é tão mais legal. E isso, eu tava falando poema, aí eu esqueci, aí não sei o quê. Aí você me manda o texto, aí a gente coloca na descrição. Vale, tudo pode. O mais interessante é a gente mostrar para as pessoas que nós somos pessoas. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer frivolidade e rasgação de seda, puxação. A gente tá vivo, cara. A gente sofre, tem medo e é tímido e não sei o que vai vivendo com isso tudo aí. E aí faz o espetáculo e leva para as pessoas as coisas. Eu acho que... Não é? É o poema. É isso. E desajustados completamente. Bom, por fim, uma pergunta que você nunca ouviu, que você não sabe, é uma surpresa, mas... Se você tivesse uma oficina desse tipo aqui, o que você faria com ela? Gente, eu transformaria em alguma outra coisa, porque assim, as minhas habilidades manuais são bem restritas. É a primeira vez que por esse motivo... Não, sei lá, ia virar o quê que ia virar? Quartinho da bagunça também, mas assim, oficina eu não consigo fazer muitas coisas assim. Sou muito jeitoso com as coisas, não. Não sei, ia ser uma sala de ensaio, talvez. Sim, gosto. Então é isso, viu? Tranquilíssimo, nossa entrevista pouco ensaiada, praticamente não tem, né? Muito obrigado, de verdade. Eu fico muito satisfeito. Tem pessoas que... Eu vou falar de novo. Tem pessoas que é importante, assim, que eu não ficaria tranquilo se eu não tivesse entrevistado. E por quê? Porque eu gosto. E por que entrevista? Porque sim. Então, muito obrigado. De verdade, eu não tenho dotes poéticos de usar as palavras boas para falar as coisas, porque eu acho que na minha cabeça tudo tem que ser simplificado
no entendimento que seja equivalente ao meu, assim, que é muito pouco. Então, eu acho que, sem palavras bonitas, eu digo que é muito bom receber pessoas como você, como o Anderson. O Anderson tá aqui, plateia. Muito obrigado. E a gente vai ter outras... Isso eu não contei. A gente vai ter, em algum momento, outras conversas de outras formas e a gente vai voltar a falar nesse negócio aqui. Show. Se eu não enjoar e falar, que bosta, que foi bem. Muito obrigado à nossa equipe, toda essa equipe técnica aqui. Tami e Fifi. Né? E até a próxima entrevista. E é nóis, no nosso podcast. Obrigado.